A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Glória a Deus pela sua vida. Vamos continuar com o tema Fonte das Promessas. Estamos estudando sobre aquilo que Jesus Cristo sofreu como exemplo, para que nós venhamos também passar e receber galardão pela graça, e aquilo que Jesus sofreu em nosso lugar, para que não precisemos passar, porque recebemos como herança gratuitamente este dom, esse presente. Nós vamos agora meditar na quinta parte sobre Jeová Raá. O Senhor é meu pastor, Salmo 23, versículo 1. O Senhor que nos guia mansamente às águas tranquilas. O ministério e pregações ungidas. Sabe, a morte e a ressurreição de Cristo nos dá o direito de andar no Espírito. Que privilégio, irmãos! O Senhor diz que nos guiaria em toda a verdade e nos faria saber todas as coisas que estão por vir em João 16. O que nós estamos vendo é que essa direção é em todo o trajeto. Ele nunca nos deixará. Ele estará conosco em todos os momentos, mesmo quando a nossa carne não sente, não importa. Não vivemos por sentimento, por impressões, mas vivemos pela palavra, pela verdade. A morte e a ressurreição de Cristo nos dá o direito, o privilégio de termos um ministério ungido e nunca faltar pregações, revelações que vêm como presente. Você não tem que ralar. Você vai se consagrar, sim, para sujeitar a sua carne. É uma batalha espiritual, mas isso não é uma recompensa. Isto é um presente. Andar na dimensão das revelações, andar na dimensão do Espírito, é um presente de Deus, assim como a salvação. Em João 15,16, ele diz: não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês, para que vocês dão fruto e fruto que permanece. Em Atos 19,11 diz que Deus permitia que pelas mãos de Paulo se fizessem sinais e prodígios maravilhosos. E essa unção maravilhosa, Paulo escreve em Romanos capítulo 1, versículo 11 e 12. Eu quero ir até vocês para transmitir, para compartilhar algum dom espiritual. Então isto que você recebe no Espírito, você pode compartilhar, você pode ajudar as pessoas que estão mais fracas, de maneira que aquele que está mais forte, ele lava os pés daquele que está mais fraco, e assim o corpo é edificado. A fonte é o Senhor, nós somos apenas canal. Nós temos esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja do Senhor. A unção que está fluindo através de nós, como diz, do seu ventre fluirão rios de água viva, lá em João 7,38, ela despedaça todo o jugo das pessoas que estão à nossa volta. E ela também ajuda essas pessoas. Assim como quando Moisés orou por Josué, ele ficou cheio do Espírito Santo, nós, à medida que vamos sendo edificados no Espírito, nós vamos ajudando as outras pessoas também. A temperatura muda, a atmosfera muda, de maneira que as pessoas que entram em contato com você também recebem dessa mesma unção. Assim como você recebeu de graça, essas pessoas também receberão de graça. De forma, amados, que essa dimensão dos mistérios revelados da palavra de Deus, de um ministério de sabedoria, de revelação, não é uma recompensa, nem o resultado de muita consagração. Não, irmãos, não misture as coisas. É bom se consagrar, orar, jejuar, meditar na palavra, sabe? É bom a gente estudar a Bíblia junto com o irmão cheio do Espírito Santo, mas isso não é fonte. Isso já é o canal. A fonte para nós recebermos essa revelação abundante, constante, contínua, que ele diz: abre a tua boca e eu encherei. A fonte, quem pagou para que hoje nós sejamos cheios do Espírito Santo, é Jesus. É importante se consagrar, irmãos, mas não atribuir isto como fonte. Quantas pessoas, amadas, acabam se perdendo no meio do caminho, porque tem muita bagagem, assim como Acã se perdeu por causa da bagagem que estava escondida embaixo da sua bagagem. Assim tem pessoas que elas atribuem a sua bagagem, elas acham que é o que elas estudaram, jejuaram, se consagraram que é fonte. Não, meus irmãos, isso já é Deus nos animando a estudar a palavra, a jejuar, a buscar, estudar a Bíblia junto com irmãos, mas isso não é fonte. Nunca diga porque eu estudei, é porque eu ralei, mas diga é porque Deus enviou Jesus e o Espírito Santo de sabedoria entrou em mim e colocou o novo querer, o novo efetuar. Amados, é importante atribuir toda a glória e toda a honra ao Senhor. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Portanto, tudo
que nós recebemos na nossa vida, todo o efeito da graça tem uma causa. E a causa não é a tua consagração. Se consagre, mas não se glorie nisto. Vemos dois extremos aqui. Um extremo é aquele que vive no mundanismo, né? Não medita na palavra, Deus vai fazer. Ali na preguiça, na distração carnal. Esse é um extremo. E o outro extremo é aquele que se consagra e é soberbo. Ele acha que porque ele se consagra, isso é moeda de troca. Está direito a ele receber revelações. Não, queridos. Isso é outro extremo. A moderação é: vamos nos consagrar, vamos orar, jejuar, meditar na palavra do Senhor. Mas não é por causa disso que recebemos revelações contínuas, constantes, transbordantes e cada vez melhores, mais nítidas, claras, aleluia, mais ungidas. As nossas mensagens hoje são muito mais ungidas do que a de 10 anos atrás. Elas são muito mais claras, nítidas, profundas, são mais simples de se entender. Há uma eficácia, há uma unção de cura, de restauração através dela. Não só na alma, mas no corpo, pois a Bíblia diz que até para o corpo a palavra de Deus é remédio em Provérbios 4. Quando começamos a ouvir a palavra de Deus com a intenção de praticá-la, aleluia, pela graça, isso afeta nossas finanças, nossa mente, nossa família, todas as áreas, porque por onde quer que esse rio passe, diz a palavra, por onde quer que esse rio passe, tudo viverá, tudo será vivificado. Sabe, quando nós respondemos corretamente a palavra e nos humilhamos e nos arrependemos pela graça. O dom do arrependimento, amém, amado? Genuíno, não remorso, não culpa, mas quando nós levamos a sério a palavra e misturamos ela com oração, lá em 1 Timóteo 4,5 diz que tudo é santificado pela palavra e pela oração. E quando nós nos humilhamos, irmãos, nós começamos a ser limpos, o sangue aplicado, porque nós somos humildes pela graça, né? E começamos a ser vivificados. Aquela área que estava morta por aquele pecado mofado ali, aquela área que estava ali dando legalidade e brecha, nós começamos a nos humilhar e confessar, o sangue vai limpando e nós começamos a ser vivificados. A nossa vista vai se abrindo. Olha só o que a graça faz, amados. Nos tira da cegueira e nos leva para a revelação. A palavra começa a nos vivificar e nos dar condição, porque diz: bem-aventurados limpos de coração, lá em Mateus 5, porque eles verão a Deus. Então, quando uma pessoa ela está diante dessa palavra com a intenção realmente sincera pela graça de ouvir e praticar, ela começa a ser purificada e santificada. Mas a pessoa que tem um ídolo no coração, que não quer largar o pecado, não adianta. Jesus diz assim, se alguém não renuncia a tudo, não pode ser meu discípulo. Lá em Lucas 14:33. Ele está dizendo o seguinte: se houver um ídolo de estimação, se a pessoa não vai adiantar a informação, porque ela não vai ser purificada e nem vivificada. Não adianta dar informação para quem não quer se entregar totalmente. Ele não pode ser discípulo, ele não vai aprender. Ele não vai ter revelação. É triste, amados. Porque dar informação para quem não quer revelação é perda de tempo. Ele vai até se irar com você e continuar no pecado. Vai até piorar. Veja, Jesus falava por parábolas por isso. Para que aqueles que não queriam praticar não entendessem nada. Ouvia, não entendia nada. Era como um enigma. Mas aquele que era mais humilde, que se arrependia, ele andava com o Senhor e o Senhor ia revelando. Ele dizia: olha, esse é o sentido da parábola. Então é tremendo, amados, que muitas vezes as pessoas estão diante da igreja há tanto tempo, mas por ser terra ruim, um coração teimoso, obstinado, ele não é purificado e ele não é vivificado. E ele fica na esfera do que, irmãos? Do conhecimento do bem e do mal, das informações teológicas, mas ele não chega à revelação, ao andar no Espírito, a ter comunhão com Deus, a liberação do Espírito e da vida de Deus. É uma coisa erudita, acadêmica, religiosa, morna, entende? É triste quando a pessoa se conforma apenas em informação. Ela para ali, sabe? A Bíblia diz que se nós queremos conhecer ao Senhor, nós precisamos meditar e tentar ali o quê? Pela graça, estar misturando aquilo com oração. No início é tão difícil, irmãos. No início é tão complicado, porque a gente não está entendendo, a gente não está sentindo. Os sentimentos são contrários, tudo conspira contra. Então, no início é uma coisa assim, tão do outro mundo, sabe? Uma experiência assim que
contradiz a nossa carne, tudo que estamos acostumados. Estava acostumado com aquele pecado, estava acostumado com aquele hábito. Então, no início, você vai ter uma luta contra a sua carne muito grande. Você vai ter realmente um ato de fé. Por isso que eu falei sobre tentar. É como se fosse uma tentativa no início. Você está fazendo aquilo sem entender. Mas não é bem uma tentativa, na verdade, é um passo de fé. E à medida que você persevera nisto, os teus sentidos vão sendo exercitados e você começa a crer, você começa a entender, você começa a ver aquilo como naturalidade, como verdade. No início é como se você não estivesse vendo nada. Você lê na Bíblia, aquilo é uma afronta contra a sua carne, aquilo ofende a sua carne, aquilo é totalmente o contrário do que você vivia, pensava, falava, aquilo confronta totalmente o teu estilo de vida atual, mas mesmo assim você não se ofende, né? Jesus diz: bem-aventurado daqueles que não se ofendem, não desiste, e você permanece ali, e você vai misturando aquilo com oração, você permanece naquela atmosfera no meio das pessoas cheias do Espírito Santo, e aos poucos, amados, o véu vai sendo retirado. A Bíblia diz que quando alguém se volta ao Senhor, o véu é retirado, lá em 2 Coríntios 3, do 16 ao 18. E aí você entra num nível de liberdade e você vai sendo transformado milagrosamente em sabedoria de Deus. Porque o Espírito de sabedoria está em você. E você passa a ser canal. Né? Porque 1 Coríntios 1,30 diz que Jesus foi feito sabedoria de Deus para nós. E agora nós somos canais dessa revelação, desses mistérios, dispenseiros dos mistérios de Cristo. A gente abre a boca, é saúde, é milagre, é bênção, é revelação, né? Você crê nisso, amados? É para essa atmosfera da glória que somos chamados. Para essa atmosfera da revelação, da comunhão com Deus, que nós falamos a palavra. E naquele momento diz: não será vós, mas será o Espírito Santo. Você abre a boca, o Espírito Santo tem liberdade para falar aquilo que ele queria falar com as pessoas. Essa é realmente uma grande bênção. Você não vê, amados? Aqui, Jeová Raá, ele nos dá o direito, como filhos amados, herdeiros, de andar na dimensão das revelações. E isso é progressivo, isso é crescente, cada vez mais e cada vez mais abundante e cada vez mais transbordante e cada vez mais nítido e claro. Saiba, você não tem que queimar neurônios para tentar saber o que Deus está pensando. Deus é sábio, mas ele é tão humilde que ele é sábio para te fazer sábio. E ele é sábio para ensinar você aquilo que ele quer dizer. Você não tem que tentar adivinhar o que ele está pensando. Apenas creia que ele é sábio para tornar claro para você, nítido, transparente, aquilo que ele quer te dizer. Ele tem como se comunicar com você. Ele tem como fazer aquilo ficar claro. Você viu um sonho e não entendeu direito. Você lê um texto da Bíblia e não entendeu direito. Mas você continua se entregando. Essa é a tua parte. E ele vai tornando, aperfeiçoando o seu espírito cada vez mais sensível, cada vez mais apto para compreender o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Tanto que ele diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz, que de maneira alguma seguirão estranhos. Hoje vemos um tempo de tanta heresia, de tanta seita, de tantos ensinos errados, de tantos modismos para encher a igreja, mas aquele que teme ao Senhor, esse é o princípio da sabedoria dos Provérbios 1,7, ele não será confundido, ele não será enganado, diz Isaías 45,17. Essa pessoa, ela teme ao Senhor, ela é guiada pelo Senhor. De forma que, quando algo não é de Deus, vai ter como se fosse um gato arranhando ali na alma. Ela vai dizer: mas tem alguma coisa que não está batendo. Alguma coisa, e ela vai para a oração e Deus vai mostrar. Às vezes vai ser imediato, às vezes demora semanas, não importa. Veja como Daniel investiu na presença do Senhor e Deus deu sabedoria e revelação para ele. Mas ele era perseverante ali nas madrugadas de oração. Então eu quero dizer para você que não é as madrugadas de orações que darão você mérito, né? Não é uma recompensa pela consagração. A consagração, esse ânimo para se consagrar, já é um milagre. As pessoas estão tão desmotivadas, desanimadas, né? Distraídas, abatidas. O mundo está se apagando, né? Eu disse que nos últimos dias o amor de quase tudo está esfriando. As pessoas não têm mais ânimo para ir para a igreja, meditar na palavra. Estão se apagando. Como aquelas virgens, quando Jesus vier, está com a lâmpada apagada. Mas eu e você não estamos animados. Assim, quando a lâmpada de Eli estava se apagando, Deus levantou Samuel, que ouvia a Deus. Samuel quer dizer aquele que ouve a Deus. Fala que teu servo ouve. Então, há uma geração de pessoas que são guiadas por Deus, que estão com os ouvidos, com os olhos abertos, como diz Jesus em João 5, 19 e 30. Eu só falo
o que eu ouço meu Pai dizer e só faço aquilo que Ele me revela. Isso nos pertence em Cristo Jesus.